O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se fizer, a vasilha rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje meditamos sobre o Evangelho de São Mateus. Esse trecho nos oferece um ensinamento desafiador de Jesus sobre a novidade do Reino de Deus. Vamos explorar juntos o que o Senhor nos quer comunicar por meio dessas palavras. O texto começa com uma pergunta dos discípulos de João Batista: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Esta pergunta revela um ponto importante sobre a prática religiosa da época. O jejum era uma prática comum e reverenciada entre os judeus, vista como um sinal de devoção e arrependimento. Tanto os discípulos de João quanto os fariseus seguiam rigorosamente essas práticas. Então, por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando? Jesus responde usando a imagem do casamento. Podem os convidados do casamento estar de luto enquanto o noivo está com eles? Esta resposta nos dá uma chave crucial para entender a essência do ensinamento de Jesus. Ele se identifica como um noivo e os seus discípulos como os amigos do noivo. O tempo em que Jesus está presente entre eles é comparado a um banquete de casamento, um tempo de alegria, de celebração. No entanto, no contexto de um casamento, o jejum seria totalmente inadequado. Jesus está trazendo uma nova realidade, uma nova aliança, que é o motivo de celebração e não de luto. Aqui Jesus está nos convidando a refletir sobre a nossa própria prática religiosa. Será que às vezes nos apegamos tanto às tradições e práticas exteriores que esquecemos o espírito por trás delas? Jesus não está abolindo o jejum, mas está ensinando que a prática religiosa deve ser apropriada ao tempo e ao contexto. Quando Jesus, o noivo, está presente, é um tempo de alegria. Isso não significa que nunca haverá momentos de jejum ou penitência, ao contrário, mas que essas práticas devem estar em sintonia com a nova realidade que Jesus inaugura. Jesus continua com duas parábolas. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior ainda. Nem se põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, os odres se rebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Estas parábolas são muito ricas em significado. A imagem do remendo de pano novo em roupa velha ilustra a incompatibilidade entre a mensagem e a prática de Jesus com as tradições religiosas antigas, que estavam desprovidas de vida e espírito. Jesus está trazendo algo totalmente novo que não pode ser simplesmente colocado sobre o antigo. O novo tecido representa a novidade do Evangelho, que não pode ser encaixado em estruturas rígidas e muito menos ultrapassadas. Se tentarmos fazer isso, acabamos perdendo tanto o novo quanto o velho. Da mesma forma, a parábola do vinho novo em odres velhos enfatiza a necessidade de novas estruturas para acolher a novidade do reino de Deus. O vinho novo, que simboliza a nova aliança e a mensagem de Jesus, precisa de odres novos, que representam corações e mentes renovados. Se insistirmos em manter estruturas e mentalidade,
não seremos capazes de conter e vivenciar plenamente a novidade do reino. Estas parábolas nos desafiam a nos abrirmos para a renovação contínua. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser odres novos, a estarmos sempre abertos à ação transformadora do Espírito Santo. Isso significa, queridos irmãos e irmãs, que devemos estar dispostos a deixar para trás velhos hábitos, tradições e atitudes que não são mais adequados para viver a plenitude da vida em Cristo. Precisamos permitir que o Espírito Santo renove nossos corações para que possamos acolher e viver a mensagem de Jesus de maneira autêntica e vibrante. Além disso, essas parábolas também nos convidam a refletir sobre a natureza do reino de Deus. O reino que Jesus traz é dinâmico, cheio de vida e sempre em crescimento. Não é algo estático ou preso às formas antigas. É uma realidade que nos transforma e nos desafia constantemente a crescer na fé, na esperança e também no amor. Precisamos estar prontos para mudar e nos adaptar, para que possamos realmente ser parte desta nova realidade que Jesus inaugura. Outra lição que podemos trazer e tirar desse texto é sobre a centralidade de Jesus em nossa vida. Quando Jesus fala sobre o noivo, Ele está nos lembrando que Ele é o centro da nossa fé e nossa alegria. Nossa relação com Ele deve ser marcada por uma profunda comunhão e alegria, assim como a alegria que se experimenta em um casamento. Devemos viver nossa fé de uma maneira que reflita essa alegria e essa comunhão. Isso significa que nossas práticas religiosas, como o jejum, a oração e a caridade, devem fluir de um coração que está unido a Cristo e não apenas de uma observância externa de regras. Finalmente, queridos irmãos e irmãs, estas palavras de Jesus nos chamam a uma vida de autenticidade. A verdadeira religião não é sobre seguir regras de formas rígidas, mas sobre viver uma vida que é transformada pelo encontro de Jesus. Finalmente, estas palavras de Jesus nos chamam a vida de autenticidade. A verdadeira religião não é sobre seguir regras de forma rígida, mas sobre viver uma vida que é transformada pelo encontro com Jesus. É uma vida onde nossas ações exteriores refletem a renovação interior que o Espírito Santo opera em nós. Precisamos ser cristãos autênticos, cuja fé é visível em nossas ações, em nossas palavras e em nossas atitudes. Irmãos e irmãs, ao meditarmos sobre este trecho do Evangelho, somos convidados a abraçar a novidade do reino de Deus com corações e mentes renovados. Somos chamados também a viver nossa fé com alegria, em profunda comunhão com Jesus, nosso noivo. O Espírito Santo nos ajude a sermos odres novas, sempre abertos à mudança e ao crescimento no amor de Deus. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.